Senhor. Amém. Colossenses 1:13-17. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém. Amém. Meus irmãos ficarem de pé, estaremos nesse primeiro louvor já ofertando na casa do Senhor. Nosso Deus é soberano.
como a gente viu nesse primeiro louvor, o Deus que criou todas as coisas, né? Antes da fundação do mundo, Ele já estava lá. Como falar, faça a luz, Ele fez a luz. E antes mesmo dele ter falado, haja luz, é a famosa frase que ele diz, haja a cruz. Em Efésios 1, do 4 em diante, ele fala, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e não apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Antes de tudo ser feito, ele já tinha um plano planejado. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Versículo 5. Deus já havia resolvido que nos tornaria seu filho por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E ele se relacionava com a gente, com o homem, né? Como a gente vê em Adão. Ele andava com Adão, ele conversava com Adão, mas por causa do pecado, a gente acabou se separando dele. Então Deus mandou o seu filho, que ele nos deu seu filho unigênito. Ele deu o seu filho unigênito para ser o primogênito. Jesus veio ao mundo como homem e viveu como um. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça e viveu sem pecado algum. 6. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. A salvação é nos dada de graça, mas ela não foi de graça. 7. Porque pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos, isto é, os nossos pecados são perdoados. Jesus, não tendo pecado algum, foi morto pelo pior jeito que havia na época. Ele sofreu uma dor tremenda. E em Gálatas 3,13 fala, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tudo isso para pagar a nossa dívida impagável, que nos tivesse uma solução, para que todo aquele que nele crer não pereça. Amém. Como é maravilhosa a graça de Deus, versículo 8, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, 9, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. 10. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Para que um dia, quando Ele viesse nos buscar o teu povo, a gente possa estar com Ele eternamente, mas tenha a vida eterna. E tudo isso foi um plano de Deus. Ele nasceu, cresceu, morreu. Mas o mais importante é o que celebramos hoje na Páscoa, a sua ressurreição. Jesus não morreu e ficou no túmulo lá parado. Ele ressuscitou. E muitos lá fora podem não acreditar, como a gente estudou ontem, há muitas heresias. Meu professor mesmo de história falava, Jesus teve um certo, eles dizem que ressuscitou, mas deve ser mentira, né? Mas em 1 Coríntios 15:16 fala, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. Mas cremos, a gente tem a fé, a gente sabe que Ele ressuscitou. Porque se a gente for agora lá em Israel no túmulo, o que está escrito na porta? He is not here, for He is rising. Ele não está aqui porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e para sempre será exaltado. E me deparei com Maria Madalena, chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus
seus olhos ela abriu, e aonde está o corpo do Mestre? 2 anjos Maria viu, e eles perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu querido Jesus, só que o corpo dele desapareceu, o corpo dele não está mais lá. Então Maria, se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora, foi quando Yeshua aparece. Ele pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avise os seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte é vencida. Então Maria, em direção aos discípulos, ela correu. Ao chegar lá, ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. Até que estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, Aleluia, Ele está aqui, Ele ressuscitou. Ele não está no túmulo, Ele ressuscitou. Naquele versículo que estava sendo lido ontem, Filipenses 2:5, interessante que ele fala: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte da cruz.
A morte da cruz, que, como foi falado agora, era considerado maldito quem é pendurado no madeiro. Mas esse versículo não termina aqui, ele fala: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus está vivo. Ele não é o cordeiro mudo que se sacrificou somente por nós ali, mas ele também é o leão da tribo de Judá. Que ele não está vivo, ele não está morto, mas agora ele vive. Ele não está no túmulo, mas ele está aqui presente. Ele está aqui. Então a gente louva a esse Deus presente na nossa vida, porque como o pastor falou ontem, ele venceu a morte não pôde segurar ele tem a chave da morte e do inferno. Ele falou para a gente: não tema, irmão, vocês terão aflições do mundo, mas não tema, pois eu venci o mundo. Quem está conosco é quem venceu a morte, algo que ninguém venceu, somente Ele. Por isso que nós adoramos a Ele. Então, glorifique Ele agora. Glorifique esse Deus que nós exaltamos e adoramos e que nos salvou. Vamos adorar a Ele agora. O pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador. A rocha eterna, palavra viva é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom. Deus Adonai, Kadosh é o Orion. Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai. Yahvé Shammah, com toda a glória o adorar. Pecadores, nenhum brilho o trono revelou. Quem saberia que seus olhos viram o universo sendo feito? Quem acreditaria que o seu cetro já regiu o tempo? Homem tão simples, sem ter lugar onde repousar. Na estrebaria não é o melhor lugar pra estrear. Quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência? E aquelas mãos mudou o homem à sua semelhança. Ele
Libertador e Salvador, a rocha eterna, palavra viva é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória o adorar. Emmanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, a palavra viva é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória o adorar. O leão rugirá e todo olho verá. Quem corre marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o rei, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Meu Deus, ó Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor Deus, pois tu és o Deus vivo que está presente aqui conosco, Senhor. O Senhor venceu a morte, Senhor. O Senhor carregou todos aqueles nossos pecados, Senhor Deus, que não poderiam ser retirados, mas o Senhor, o Cordeiro, sem pecado, o Senhor fez esse sacrifício por nós. E nós te glorificamos e adoramos pelo aquele sacrifício sido feito ali, Senhor Deus. Aquele sangue que foi derramado no Calvário, nós te adoramos e nós te glorificamos, pois o Senhor é o Deus vivo que ressuscitou. O Senhor é o Deus que tem a morte e venceu. E o Senhor é o Deus que nos ama e está conosco aqui, que nos consola, que nos ajuda, que nos mostra o teu caminho, Senhor Deus. Tu és o nosso Deus, por isso nós te adoramos e nós temos a alegria, Senhor Deus, de estar na tua casa, Senhor, para te louvar, para louvar ao Deus vivo, Senhor. Glorificamos o teu nome e já pedimos, Senhor Deus, ajude o teu povo, Senhor Deus. Aceite os nossos louvores, as nossas adorações, as nossas orações, Senhor Deus. E fale com cada um que está aqui nessa noite agora, Senhor Deus. Fale conosco através do nosso pastor, nosso pregador dessa noite, Senhor Deus. Abre o nosso entendimento e o nosso coração, Senhor, para a tua palavra, Senhor Deus. Pois nós queremos saber, Senhor Deus. Pois nós queremos a tua palavra, Senhor, nas nossas vidas. É o que nós pedimos, Senhor. E já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.